programa Consciente e estamos realizando o projeto Ao Vivo em a Cores. O tema deste mês será a imunopatologia do coronavírus e a relação do vírus com o organismo humano, com a especial participação da professora Marileia Chaves. Quem estará apresentando este mês será o Grupo 2, composto pela Sara Yumi, pelo Samuel Ferreira, pela Pamela Tamara, pela Natália Alcântara e por mim, Maria Carolina Ramos. Olá, pessoal. Aqui é a professora Marileia, bióloga e imunologista. Vou falar um pouco nessa breve explanação sobre a imunopatogênese na Covid-19. Para tal, eu preciso falar da relação do vírus com o organismo humano, que a gente possa entender, então, o desencadeamento da resposta imune. Iniciando, é importante a gente entender como nós chegamos nessa situação que nos encontramos atualmente de pandemia. Fiz uma breve análise cronológica, destacando somente alguns pontos mais importantes para o objetivo. Em 31 de dezembro de 2019, o Serviço de Saúde chinês informa a Organização Mundial de Saúde sobre 41 pacientes com uma pneumonia até então misteriosa. Em 2020, a gente tem início de janeiro, pesquisadores chineses identificando o agente etiológico dessa doença, classificado como novo coronavírus, e em seguida o Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus coloca a classificação correta como SARS-CoV-2. Em seguida, mais à frente, a gente vai entender o porquê dessa classificação. 23 de janeiro, o Wuhan, considerado o epicentro da epidemia, entra em quarentena. 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde declara a situação de emergência pública mundial por já haver casos fora da China. 11 de fevereiro, a Organização Mundial de Saúde anuncia o nome da doença causada pelo novo coronavírus, chamada então de Covid-19, e 11 de março, a Organização Mundial de Saúde declara a situação de pandemia, que é quando várias pessoas no mundo inteiro estão sob o risco de infecção. Então, nós temos mais ou menos de 2 meses e meio decorridos aí entre a notificação do Serviço de Saúde chinês e o estado de pandemia declarado pela Organização Mundial de Saúde. Essa imagem ela é muito elucidativa para a gente entender a origem e a taxonomia do novo coronavírus. Vale destacar que até o momento identificado, a gente tem, vou pegar a caneta aqui, 3 tipos de coronavírus que infectam o homem. Esses coronavírus pertencem à família Coronaviridae e ao gênero coronavírus. As variantes desse gênero são agrupadas em 4 grupos: alfa, beta, gama e delta. Os coronavírus alfa e beta infectam mamíferos e os gama e delta infectam principalmente aves. Causando infecção no homem, nós temos identificado o SARS-CoV, que causou a síndrome respiratória aguda grave no período mais ou menos de 2002 e 2003, com alta letalidade. O MERS-CoV causou a síndrome respiratória do Oriente Médio, também de alta gravidade, no período de 2012 e 2013. E 2019, 2020, nós temos o SARS-CoV-2, o novo coronavírus. Essa classificação é decorrente desses vírus estarem se assemelharem geneticamente com o seu correlato, que é o SARS-CoV, com quase 80% de similaridade genética. Entre o novo coronavírus e o que causou a síndrome respiratória do Oriente Médio, a gente tem mais ou menos 50% de similaridade, e vale destacar que entre o novo coronavírus e um correlato, né, nem vou dizer ancestral não, mas um coronavírus que infecta morcegos, os pesquisadores identificaram quase 100% de similaridade, mais ou menos 96%. Destaco também aqui que os morcegos são infectados por uma ampla diversidade de coronavírus, muitos ainda se supõe que não estejam completamente identificados. Esses coronavírus são vírus zoonóticos, infectam animais principalmente, mas não se sabe por que eles conseguiram vencer essa barreira de espécie e causar
infecções no homem, graves, com alta letalidade. A pessoa infectada, ela pode transmitir esse vírus para outros e trabalhos recentes também demonstraram que a permanência, a estabilidade dos vírus nas gotículas que a pessoa elimina quando tosse ou espirra é de algumas horas, mas sobre superfícies que essas gotículas se depositam, essa estabilidade pode durar até mais tempo, dependendo da superfície, até alguns dias, como superfície de aço inoxidável. Daí a importância que nós estamos vivendo atualmente da proteção individual e do isolamento social em função da alta capacidade de transmissão desses vírus e da estabilidade deles no ambiente. Essa imagem mostra brevemente a morfologia desse gênero coronavírus. São vírus de RNA senso positivo, leitura já pronta, já prontos para leitura. Envolvendo material genético, a gente tem uma capa proteica chamada de nucleocapsídeo. Envolvendo o nucleocapsídeo, a gente tem mais uma capa proteica chamada de capsídeo. E envolvendo o capsídeo, uma membrana que o vírus adquire quando sai da célula infectada. Então, são várias proteínas estruturais que o genoma do vírus produz e não estruturais. Essas não estruturais estão relacionadas principalmente com a replicação do vírus. E as estruturais com essa proteção, destacando algumas estruturais de membrana, vou pegar mais aqui a caneta novamente, como essa proteína, chamada de proteína S, está aqui descrita, ou proteína spike, espinho, do inglês, que dá inclusive o nome do gênero. Quando fazem análise em microscopia eletrônica de transmissão, essas proteínas inseridas na superfície do vírus dão esse aspecto aqui semelhante a uma coroa. Daí o nome do gênero coronavírus, porque corona vem do latim, que significa coroa. Bom, essa imagem também é muito interessante para destacar alguns aspectos. Para a gente entender o tropismo do vírus, a relação do vírus com o hospedeiro, que é um dos objetivos, inclusive, dessa explanação, a gente precisa compreender em quais células esses vírus vão infectar, vão entrar. E a entrada em células, ela está relacionada à expressão de receptores, de moléculas na superfície, que vão fazer interação com moléculas com proteínas na superfície do vírus. No novo coronavírus, esse receptor de permissividade, né, que permite o vírus entrar nas células, foi identificado ser um receptor, uma proteína transmembrana, que é a enzima conversora de angiotensina 2. Então, a gente precisa entender onde está expresso essas proteínas, essas moléculas receptores, para entender a entrada do vírus, o acesso do vírus ao corpo e o tropismo dele, onde ele vai se estabelecer. E os pesquisadores identificaram, antes de falar das células que expressam, é que essa interação do novo coronavírus com a sua proteína spike, que é essa proteína S do coronavírus que faz ligação com o receptor, que é a enzima conversor de angiotensina, esses receptores são muito conservados e são os mesmos, inclusive, em outras espécies animais. Mas, de forma interessante, a afinidade de ligação do receptor da proteína S no novo coronavírus com o ligante na célula permissiva está de 10 a 20 vezes mais aumentada, né? O que favorece esse estabelecimento da infecção. Aqui só para mostrar que são as células do trato respiratório superior que expressam alta densidade desse receptor, não somente essas células, mas destacamos que esse receptor está expresso em alta quantidade em células que fazem essa interface do corpo com o meio externo, então células do trato respiratório, a citar aqui
a célula ciliada e célula caliciforme produtora de muco, células do intestino também, enterócitos, células epiteliais do intestino também expressam esse receptor de reconhecimento de entrada do novo coronavírus no corpo. Bom, então, após o contato via proteína S com o receptor, o ligante na célula permissiva, o vírus entra e aí a gente vai compreender o estabelecimento da infecção. Então, a transmissão ocorre por partículas contendo o vírus, que a pessoa infectada elimina, né, ao tossir, ao espirrar, e a princípio esses vírus vão se localizar no trato respiratório superior. Digo a princípio porque a limitação dessa infecção vai depender da resposta imune do hospedeiro. Uma resposta imune robusta, vigorosa, em indivíduos imunocompetentes, a tendência é que esses vírus fiquem limitados ao local de entrada. Mas pessoas com imunocomprometimento, alterações imunológicas associadas, por exemplo, ao envelhecimento ou a outras condições, esses vírus, a partir do local de entrada da mucosa nasal ou de laringe, vai alcançar cada vez mais o organismo, atingindo o trato respiratório inferior, alcançando os pulmões, causando uma resposta inflamatória no pulmão, como a gente vai ver à frente, e ainda, se não for limitado no pulmão, esses vírus podem disseminar a partir da circulação sanguínea. Os estudos têm mostrado que 80% das pessoas infectadas têm infecções, né, processos infecciosos moderados, e 20% têm quadros graves, sendo ainda que 6% quadros muito mais graves. Bom, então, a partir do trato respiratório superior, se não ocorrer uma contenção desse vírus pela resposta do hospedeiro, eles vão alcançar o pulmão. E o que eu estou falando dessa contenção, dessa resposta imune? O que seria essa resposta imune antiviral? Aqui tem uma imagem, vale destacar, que é resultado de trabalhos científicos sobre o coronavírus que causou a síndrome respiratória do Oriente Médio, mas como se trata de uma resposta antiviral, é possível, é bem provável que com relação ao novo coronavírus esteja acontecendo a mesma coisa. Destaco também que essas publicações científicas acerca da resposta imune contra, né, o novo coronavírus, elas estão saindo, não dá para montar ainda um perfil absolutamente completo sobre essa resposta imune, mas já dá para ter uma ideia em função das informações de dados laboratoriais e clínicos dos pacientes. Então, isso que seria a resposta imune, eu vou dar um zoom na imagem para entender principalmente que proteínas do vírus vão entrar em contato com células da imunidade inata residentes no local, no pulmão, no caso, na mucosa, e aí essas células da imunidade inata, principalmente macrófagos e células natural killer, vão iniciar a resposta inflamatória. Destacando aqui, então, por exemplo, em macrófagos, que o contato de proteínas virais, ou mesmo do material genético do vírus, o RNA, com ou receptores de superfície ou receptores nucleares, receptores de membrana celular ou receptores nucleares, vai desenvolver uma ativação de vias intracelulares, que leva à ativação de fatores de transcrição nuclear, que vão para o núcleo, se ligam em regiões gênicas e vão iniciar a transcrição de alguns genes, destacando que esses fatores aqui ativados, nesse caso, leva à transcrição de genes envolvidos com a resposta inflamatória, como a produção de citocinas pró-inflamatórias, IL-1 e IL-6 TNF-alfa, e produção dos antivirais naturais, os interferons alfa e beta. Esses têm um papel muito específico em impedir replicação do vírus no interior das células e
tem um trabalho recente muito interessante que fala o seguinte: morcegos parece que já constitutivamente produzem esses interferons antivirais. Não precisam dessa ativação toda e de um tempo para que a produção aconteça. Daí a explicação, talvez, do porquê os morcegos são infectados por uma grande quantidade de coronavírus e desenvolvem um quadro grave. Essas citocinas, então, vão ser produzidas e vão mediar várias funções aqui no local e funções sistêmicas também, porque são mediadores inflamatórios que caem na circulação sanguínea e vão atuar em sítios distantes de onde elas foram produzidas. As células NK e os linfócitos TCD8 têm um papel importantíssimo na resposta imune antiviral, uma vez que fazem citotoxicidade, matam células infectadas por vírus, sendo ativadas de maneiras diferentes, mas a mesma função, de eliminar células infectadas por vírus. Então, a ativação dessas células está aumentada nos processos infecciosos, provavelmente na infecção com o novo coronavírus, e é o que os dados laboratoriais também demonstram. Então, aqui, mostrando em maior detalhe os linfócitos TCD8 e as células NK, sua atividade citotóxica e a grande produção de citocinas inflamatórias por diversas vias. Também gostaria de destacar aqui o papel dos linfócitos TCD4, que vão mediar várias funções imunológicas locais e sistêmicas através da produção de citocinas inflamatórias, que vão ajudar a orquestrar e a amplificar essa resposta imune. Papel também importante dos linfócitos B, que vão ser ativados, vão produzir anticorpos na presença da citocina interferon gama. Esses linfócitos B vão produzir, na verdade, os plasmócitos, né, originados dos linfócitos B, eles vão produzir IgG, que é um anticorpo neutralizante importante, que vai se ligar ao vírus, às proteínas superficiais de membrana, impedindo que esse vírus entre na célula, que seria a célula permissiva. Bom, então, os dados clínicos mostram para a gente que a patogênese da doença ela está associada ao aumento da carga viral, com uma viremia significativa nos pacientes com um quadro mais grave, e aumento do infiltrado inflamatório no pulmão, constituído por monócitos macrófagos, neutrófilos e linfócitos T também, que não estão aqui descritos. E outro aspecto importante que os dados laboratoriais informam é de uma explosão respiratória, de uma tempestade inflamatória relacionada à produção desses mediadores da inflamação, como citocinas e quimiocinas. No próximo slide eu vou mostrar quais são esses mediadores inflamatórios. Então, o pulmão, em função dessa celularidade inflamatória aumentada e de toda a ativação dessas células, tem esse infiltrado muito vigoroso e a atividade dessas células vai acabar amplificando mais a resposta inflamatória e destruindo o tecido em função das suas ações. Bom, então, só para esclarecer o que os autores têm trazido de informações, e como vocês podem perceber, são trabalhos recentes, dividiu-se a doença, né, e a sua evolução em 3 fases. O que eu vou destacar aqui é o que seria os aspectos relacionados à imunopatogênese da doença. E por que eu destaco imunopatogênese? Alguns autores têm mostrado que carga viral, apesar de apresentar-se elevada e ter uma importância, tem alguns pacientes que não têm uma carga viral tão elevada, mas tem esse processo inflamatório pulmonar altamente evidenciado e exacerbado. Então, muito provavelmente, a atividade imunológica intensificada sem uma regulação é o que está ocasionando a maior gravidade da doença, muito provavelmente. Então, essa evolução está dividida em fases. Fase inicial de viremia, que compreende os primeiros 7 dias após a infecção, em que se observa uma viremia aumentada, ou seja, número de vírus circulante no sangue, né, aumentado, carga viral aumentada,
e um início de uma redução de algumas populações de leucócitos, principalmente linfócitos T e linfócitos B, caracterizando um aspecto que é muito evidente nos dados laboratoriais dos pacientes graves, que é uma linfocitopenia, essa redução de linfócitos no sangue, linfócitos T e linfócitos B, e um aumento dos mediadores inflamatórios. A fase aguda, que caracterizaria na clínica a pneumonia, que está entre o 7º e o 14º dia, ela mantém essa viremia elevada, mas já uma redução maior de linfócitos T e B no sangue e um aumento mais evidente dos mediadores inflamatórios. E a fase grave, em que o paciente vai desenvolver a partir do 21º dia de infecção, mantém a viremia elevada, uma redução ainda maior das populações de linfócito T e B e um aumento mais significativo dos mediadores inflamatórios. Aqui, só para a gente confirmar essa hipótese dita no slide anterior da imunopatogênese, os pacientes graves apresentam uma leucopenia com principalmente linfocitopenia, redução de linfócitos e uma redução também de células natural killer. Sobre neutrófilos, ainda não se sabe qual seria essa participação de neutrófilos. Alguns pacientes graves apresentam aumento de neutrófilos. Gostaria de chamar a atenção que essa redução de linfócitos no sangue pode estar relacionado com o aprisionamento dessas células no tecido, ou seja, essas células estão sendo recrutadas para o tecido inflamado, exercendo a sua função e permanecendo lá pelo estímulo de mediadores que são produzidos ali, que estão favorecendo a permanência dessas células no local da inflamação. Hipercitocinemia, aumento de citocinas pró-inflamatórias no sangue. Destacamos que não é só quantidade de citocinas pró-inflamatórias está aumentado, mas diversidade de citocinas, como vocês podem ver aqui. E isso vai ter um aspecto importante que essas citocinas inflamatórias podem causar um processo inflamatório em outros órgãos, além do pulmão, e isso em quadros mais graves, né? Tem uma insuficiência de múltiplos órgãos no paciente. Aumento de quimiocinas que vão fazer recrutamento de células foi identificado no sangue, e redução de uma citocina importante, que é reguladora de inflamação, como a IL-10. Esse trabalho é bem interessante, eles mostram que isso em pacientes com Covid-19 mesmo, que a atividade de linfócitos atividade antiviral de linfócitos T, CD8 e de células NK, ela está num nível provavelmente máximo, chegando à exaustão, como eles demonstram aqui nessa imagem brevemente, pacientes graves, pacientes com a doença moderada e pacientes não infectados, número de linfócitos T, total, linfócitos T, CD8, células NK, dá para perceber que realmente está reduzido, mas quando se analisa um marcador de atividade celular, ele está aumentado. Esse marcador aqui, que os pesquisadores analisaram, eles têm a ver, ele está relacionado com a atividade das células NK e dos linfócitos TCD8. Quanto mais a célula está exercendo a sua atividade, mais aumentada a produção de um marcador de modulação da atividade dessa célula, como é o caso deste marcador avaliado. Então, esse aumento evidencia que a célula está numa função máxima. Não necessariamente uma função máxima, mas está exercendo de forma muito intensificada a sua função. Muito interessante verificar que os pacientes tratados que estão em recuperação, eles recuperam, voltam à normalidade, tanto do número de células, linfócitos TCD8 e células NK, quanto a recuperação da expressão, da quantidade, do nível normal de expressão desse marcador aqui avaliado. Enfim, entendendo essa imunopatogênese, a gente entende as alterações respiratórias, principalmente o quadro mais grave de pneumonia, e em casos ainda mais graves, outras alterações que podem ocorrer, alterações sistêmicas em outros órgãos, né?
Para finalizar, esse desequilíbrio imunológico parece acontecer nos pacientes com Covid-19 e isso pode ser bastante significativo para a patogênese da doença, onde a inflamação pesa mais do que a regulação. Muitas citocinas inflamatórias sendo produzidas, muitas citocinas inflamatórias alcançando circulação sanguínea e alcançando, atingindo, desenvolvendo a inflamação não só local, quanto sistêmica, sem uma regulação apropriada que consiga controlar essa exacerbação da inflamação. Daí, então, nós compreendemos por que idosos representam um grupo de risco, não somente por causa das alterações imunológicas em função da imunossenescência do envelhecimento, mas idosos podem ter outras comorbidades que podem ajudar a potencializar essa resposta inflamatória para esse perfil muito intensificado, mas é importante a gente salientar também que outros grupos de risco podem surgir. Indivíduos imunocomprometidos, imunoincompetentes por algum motivo, por uma imunodeficiência, ou mesmo uma imunoincompetência, perdão, vamos dizer assim, adquirida em função de fatores exógenos ou endógenos, a citar aqui, por exemplo, alcoolistas crônicos, que têm uma polarização, um perfil de resposta imune, além dos efeitos imunossupressores do álcool, um perfil de resposta imune que pode desfavorecer o tipo de resposta necessária para controlar a infecção viral. Agradeço pela atenção. Seguramente, com certeza, nós vamos sair dessa, mas enquanto isso, pedimos, fique em casa. Muito obrigada.